Capítulo 10. Lídia ficou na frente do arco no centro de Athens. Ela olhou para o telefone. Recarregou a página de pesquisa para atualizar os links. Não havia novos detalhes a respeito do caso de Anna Kilpatrick. Isso não impedia que as fontes de notícias regurgitassem a história. Estavam tirando o máximo da coletiva de imprensa, atrás de cada emoção que detectassem. O triste ataque de Eleanor tinha ganhado a capa. MSNBC, Fox, CBS, ABC e NBC abandonaram suas chamadas políticas. A CNN levou um psicólogo para discutir o estado de espírito de Eleanor e Bob Kilpatrick. O fato de o médico nunca ter visto os pais da garota nem de ter cuidado de um caso no qual uma jovem foi sequestrada e assassinada não diminuía suas qualificações para falar como um especialista em rede nacional. Lídia estava mais qualificada para entender o estado deles. A filha de 16 anos do casal estava morta. Tinha sido torturada, marcada e abandonada no Beltline, uma pista horrorosa que mais parecia um campo de guerra. No momento, os Kilpatrick deveriam estar pensando na maneira mais eficaz de se unir à sua única filha. Era possível que eles desconfiassem desde o princípio de que Anna estivesse morta, mas uma coisa era achar e outra, ter certeza. Eles viram o corpo. Foram testemunhas de sua degradação. Saber exatamente o que tinha acontecido era melhor do que os horrores que tinham imaginado? Assim como a família Carroll, eles se viram entre a cruz e a espada. Lídia secou o suor da testa. A temperatura havia caído à noite, mas ela sentia calor, provavelmente por choque ou estresse, ou os dois. Ela subiu os degraus de pedra até o arco de ferro que ficava na entrada do campus norte desde a Guerra Civil. Seu pai uma vez contou a elas que cobria o arco com papel higiênico depois dos jogos de futebol. Júlia quase foi presa ali durante um protesto contra a Primeira Guerra do Golfo. Na última noite de sua vida, ela passou pelo arco com os amigos a caminho do Manhattan. E, depois do Manhattan, nunca mais foi vista. Lídia queria sua filha. Queria abraçá-la e beijar sua cabeça como Day só lhe permitia quando estava doente ou triste. Quando bebê, Day adorava ficar no colo. As costas de Lídia sempre doíam por carregá-la pela cozinha enquanto preparava uma comida ou por apoiá-la no quadril enquanto lavava roupa. Quando Rick surgiu, Day se deitava sobre eles como se fosse um cobertor, com os pés no colo de Rick e a cabeça no de Lídia. Rick e Lídia se entreolhavam e sorriam porque tinham uma menininha perfeita entre eles. E Lídia sentia um enorme alívio porque sabia que Day estava em segurança quando ela se encontrava perto o bastante para acompanhar a respiração da filha. Ela apoiou a cabeça nas mãos. Fechou os olhos. Entregou-se às imagens de Eleanor Kilpatrick marcadas em seu cérebro. A intensidade com que a mãe tinha gritado. Sua expressão assombrada. O X que ela havia desenhado do lado esquerdo do abdômen. Eleanor era destra, pelo visto. Ela teve que passar o braço por cima da barriga para desenhar o X. Não escolheu aquele ponto exato por coincidência. Lídia olhou para o outro lado da Broad Street. Claire estava sentada do lado de fora do Starbucks onde ela havia deixado. Exibia uma postura ereta enquanto olhava para o horizonte. Os olhos arregalados, como se fosse catatônica. Mantinha-se parada, mas tensa. Sempre foi muito difícil entendê-la, mas naquele momento ela estava impenetrável. Lídia se levantou. Os 30 metros entre elas não ajudariam a adivinhar os pensamentos de Claire por mágica. Ela voltou atravessando a Broad, demorando-se no meio, apesar de não haver trânsito. O Georgia tinha derrotado o Auburn na noite anterior. A cidade estava dormindo depois da vitória. As calçadas estavam meladas por causa da cerveja derrubada. O lixo enchia as ruas. Claire não olhou para a frente quando Lídia se sentou à mesa, mas perguntou. Está diferente? Parece um shopping a céu aberto, disse ela, porque o campus tinha deixado de ser o espaço de uma universidade do sul para se tornar palco de uma grande multidão. A única coisa que mudou de verdade é o comprimento dos shorts. O taco stand era aqui? Você estacionou na frente dele. Claire indicou a direção com a cabeça.
Lídia virou o pescoço. Viu mais mesas e cadeiras na calçada. Não havia ninguém do lado de fora porque estava frio demais. Havia uma mulher de pé com uma vassoura e um espanador, mas, em vez de varrer o lixo da noite anterior, estava de olho no telefone. Ele nunca me pedia nada esquisito, disse Claire. Lídia se virou para a irmã. Lembro quando vi o filme no computador dele, só o começo com a garota acorrentada, e tive uma sensação estranha, quase como traição, porque eu queria saber por que ele não havia me mostrado. Ela observou um corredor atravessar a rua devagar. Pensei, se é disso que ele gosta, se curte acorrentar pessoas, se gosta de vendas e couro e esse tipo de coisa, ainda que eu não seja muito afim, por que ele não pediu para experimentarmos? Ela olhou para Lídia como se esperasse uma resposta. Lídia só deu de ombros. Eu provavelmente teria aceitado. Claire balançou a cabeça como se para se contradizer. Quer dizer, se era o que ele realmente queria, eu poderia ter tentado, né? Porque é assim que somos. E Paul sabia. Ele sabia que eu teria tentado. Lídia deu de ombros de novo, mas não sabia. Ele nunca pediu para eu me vestir de faxineira nem de estudante, nem nada do que costumamos ouvir. Ele nunca me pediu para fazer sexo anal, e todo homem acaba pedindo isso. Lídia deu uma olhada em volta, torcendo para que ninguém estivesse ouvindo. Ela era mais jovem do que eu, continuou Claire. A primeira mulher, quando a vi, pensei por um segundo que ela era mais jovem do que eu, e isso machucou, porque não sou mais jovem. Era uma coisa que eu não podia dar a ele. Lídia se recostou na cadeira. Não podia fazer nada além de deixar Claire falar. Eu não estava apaixonada quando me casei. Sei lá, eu o amava, mas não era, ela afastou as emoções com a mão. Estávamos casados havia menos de um ano e o Natal se aproximava. Paul estava fazendo um trabalho do mestrado e eu atendia telefones do escritório de advocacia, e pensei que queria cair fora. Estar casada parecia tão sem sentido. Tão tedioso. A mamãe e o papai eram tão cheios de vida antes do que aconteceu com Júlia. Eram pessoas apaixonantes e interessantes. Você lembra? Lembra como eles eram antes? Lídia sorriu, porque Claire destrancou as lembranças com aquela pergunta. Mesmo depois de décadas de casamento, Sam e Ellen Carroll agiam como adolescentes que não se desgrudavam. Claire disse. Eles saíam para dançar, iam a festas, jantavam, e tinham seus próprios interesses e adoravam conversar o tempo todo. Lembra que não podíamos interrompê-los? E não queríamos interrompê-los, porque eles eram fascinantes. Claire também sorriu. Eles liam tudo. Viam tudo. As pessoas gostavam de ficar com eles. Organizavam uma festa e as pessoas apareciam na porta porque tinham ouvido que os Carroll eram muito divertidos. Lídia sentiu tudo voltar, Ellen espalhando queijo cremoso em talos de salsão e Sam cuidando dos grelhados. Jogos de adivinhação. Debates políticos calorosos. Discussões animadas a respeito de livros, arte e filmes. Eles estavam sempre se beijando, continuou Claire. Beijo de verdade. Nós dizíamos que era nojento, mas não era legal. Pimenta? Você não olhava para eles e pensava que aquilo era amor? Lídia assentiu. Ela se sentiu inebriada pelas lembranças havia muito esquecidas. Naquele primeiro ano com Paul, era o que não tínhamos. Pelo menos, eu achava que não tínhamos. Claire engoliu em seco e sentiu a garganta arranhar. Então, voltei de bicicleta do trabalho naquela noite pensando em ser sincera e dizer que estava tudo acabado. Falar de uma vez. Não esperar o Natal e o Ano Novo passarem. Dizer logo. Ela parou. Lágrimas rolaram pelo rosto. Mas cheguei em casa e Paul estava na cama. Pensei que ele estivesse tirando um cochilo, mas estava banhado em suor. Ouvi sua respiração pesada. Ele piscava pesado todas as vezes. Tirei-o da cama e o levei ao hospital. Ele havia passado semanas com o resfriado que virou pneumonia. Poderia ter morrido. Quase morreu.
Ela secou as lágrimas e continuou. Mas a questão é que fiquei aterrorizada. Não conseguia pensar na minha vida sem ele. Horas antes, eu estava pronta para deixá-lo, mas então percebi que não poderia. Ela balançou a cabeça com veemência, como se alguém tivesse lhe pedido para fazer isso. Ele ficou no hospital por quase 3 semanas, e eu não saí do lado dele. Li para ele. Dormi na cama com ele. Dei banho nele. Sempre soube que Paul precisava de mim, mas nunca percebi, até quase perdê-lo, que eu precisava muito, muito dele. Claire parou para respirar. É quando você se apaixona por alguém. O desejo e as trepadas incessantes e deixar sua vida de lado para estar do lado da pessoa, isso é paixão. Beira a obsessão. E sempre se extingue. Você sabe, Lydie. Aquela loucura nunca dura. Mas, naquele hospital, cuidando dele, comecei a perceber que o que eu tinha com Paul, o que eu achei que tinha, era mais do que amor. Era estar apaixonada. Era tão tangível que eu conseguia quase tocar no sentimento com as mãos. Poderia mordê-lo. Lydia nunca teria dito aquilo da mesma maneira, mas por causa de Rick ela sabia do que a irmã estava falando. Grande parte dela estava envolvida por ele, amante, companheira, melhor amiga, protetora. Durante todo o tempo, ela se concentrou em pensar como seria perder Dee, mas perder Rick seria arrasador em muitos sentidos. Claire disse. Paul sabia como foi, para mim, perder Julia. Eu contava tudo a ele. Tudo. Não escondia nenhum detalhe. Não me lembro de uma época em minha vida na qual tenha sido tão sincera com um homem. Eu abri tudo. Contei como foi quando a mamãe se transformou num fantasma e o papai se transformou num Dom Quixote. Do quanto precisei de você para sobreviver. Ela conferiu se Lydia olhava. Você me salvou, Pimenta. Você era a única coisa que tinha quando fiquei sem chão. Lydia sentiu um nó na garganta. Elas tinham salvado uma a outra. Provavelmente foi por isso que Paul quis nos separar, não acha? Ele sabia como você era importante para mim. Mais importante até do que a mamãe, porque eu confiei que você estaria por perto, não importava o que acontecesse. Lydia balançou a cabeça. Não havia como saber o que se passava na mente de Paul. Por minha causa, ele soube pelo que a família de Ana que o Patrick estava passando e, mesmo assim, viu aqueles filmes horrorosos. Talvez por causa disso, porque eu acho que ele se aliviava sabendo que Ana não era a única sofrendo. Havia muitas camadas de dor tomando a família, a comunidade, e até nós, você, eu, a mamãe, a avó Ginny. Ele sempre me perguntava sobre Ana que o Patrick, ou se referia ao caso e analisava minha reação. Ele até tocou no assunto na noite em que morreu. Ela soltou uma risada seca. Pensei que ele estivesse perguntando por se importar comigo, mas agora vejo que fazia parte do jogo. É o mesmo barato de estuprar aquelas mulheres e, então, persegui-las por muitos anos. Lydia não concordava, mas perguntou. Por que você acha? Porque tem a ver com controle. Ele me controlou por anos me fazendo pensar que tinha tudo o que queria. Controlou você isolando-a da família. Controlou a mamãe levando-a a pensar que ele era o genro perfeito. Controlou aquelas mulheres dos arquivos sabendo exatamente onde elas estavam. Caramba, ele controlou até a vovó Ginny, porque ela teria ficado numa clínica de repouso mantida pelo Estado, não fosse pelo dinheiro dele. Apesar de toda a falação de nobre viúva pobre, ela adora ter um apartamento só para ela e uma faxineira toda semana. De um jeito ou de outro, estávamos todos na palma da mão dele. Lydia uniu as mãos sobre a mesa. Porque Claire não viu nada disso enquanto Paul estava vivo. Será que ele era tão bom assim em esconder sua natureza obscura? Só Deus sabe pelo que essa tal de Lexie Fuller está passando, disse Claire. Talvez ele nunca tenha me pedido para fazer nada esquisito porque fazia com ela. Ela riu de novo. Na verdade, parte de mim torce por isso, porque significaria que eu não estava totalmente maluca, porque ele era tão normal. Sei que você ouviu de verdade,
E você foi a única pessoa na vida dele toda que achava que havia algo de errado nele. Até mesmo o pai se deixou enganar. Eu disse a você que li os diários dele. A pior coisa que ele disse sobre Paul é que ele me amava demais. Lydia duvidava de que o pai prestasse muita atenção em Paul. O namoro estava começando a ficar mais sério quando Sam Carroll se suicidou. Lydia sempre pensou que a tragédia tinha desenvolvido o relacionamento do casal. Claire disse. Paul decidiu mostrar a você o lado ruim dele. E se esforçava demais para esconder dos outros, mas mostrou a você porque sabia que isso nos separaria. Você o deixou enganar você. Lydia não tinha percebido como estava irritada até dizer isso. Porque Claire achava que podia simplesmente retomar as coisas de onde tinha largado. Ela estava se abrindo como se os últimos 18 anos não tivessem acontecido, como se ela não tivesse sido a única razão pela qual Lydia tinha sido abandonada. Ela disse à irmã. Você escolheu um cara, e não a mim. Claire olhou nos olhos da irmã. Tem razão, foi o que fiz. E não sei se um dia vamos superar isso, porque é imperdoável. Lydia foi a primeira a desviar o olhar. Precisava lembrar a si mesma quem era o verdadeiro vilão. Paul dedicou a vida a manipular as pessoas. Claire era uma adolescente ingênua e vulnerável quando eles se conheceram na faculdade. Ellen ainda estava mal, Sam beirava o suicídio. Lydia entrava e saía da prisão sem parar. Surpreendia o fato de Paul tê-la prendido com suas garras? Ainda assim, Lydia não encontrava dentro de si a capacidade de perdoar. Você acha que eu devo ligar para o Capitão Mael? Perguntou Claire. Para quê? Lydia não conseguiu controlar a reação. A mudança repentina de assunto a tomou como uma rajada de vento gelado. Ele mentiu para você a respeito dos filmes. Disse que eram falsos. Talvez tenha mentido por não querer que eu deixasse vazar à imprensa. Não, ele teria apresentado uma ordem de restrição. Ou teria prendido você por interferir numa investigação ativa. Ou teria mandado você guardar segredo. Não vou levar isso ao agente Nolan, disse Claire. Quem mais sobrou? O Clederry? Ela gesticulou na direção de onde ficava a delegacia. Ele fez um trabalho de merda com Julia. Tenho certeza de que ele agarraria essa história com unhas e dentes. Lydia sentiu que elas estavam deixando a imaginação tomar conta da situação. O que sabemos de fato, Claire? Que Paul assistia aos filmes. Só isso. Os filmes são de verdade. Achamos que são de verdade. Lydia tentou fazer o advogado do diabo de novo. Achamos que aquela garota se parece com Anna Kilpatrick. Achamos que ela foi mutilada da mesma maneira, com base no que a mãe dela disse e fez durante a coletiva de imprensa. Mas temos certeza absoluta? Ou estamos só nos convencendo disso? Confirmação tendenciosa. Claire franziu o senho. Qual é a desvantagem de ligar para Mael? Ele mentiu sobre os filmes. Ele deveria estar trabalhando no maior caso da cidade e parou tudo para ir à sua casa a fim de investigar uma tentativa de roubo. Ele é um policial e, se você irritá-lo, ele pode transformar sua vida num inferno. E como está minha vida agora? Claire estendeu a mão. Me dê o celular pré-pago. Lydia analisou a irmã. Havia algo de diferente nela. Tinha parado de agir como uma testemunha confusa e começado a agir como uma pessoa no controle. O que você vai dizer a ele? Perguntou Lydia. Que ele precisa ser sincero comigo. Que precisa explicar de novo porque o filme não é verdadeiro quando, de acordo com Eleanor Kilpatrick, a filha sofreu abuso do mesmo jeito que a garota do filme. Que ideia fantástica, querida. Lydia foi sarcástica. Você acredita que talvez um policial reconhecido esteja escondendo um assassinato, ou que possa estar envolvido, filmando ou distribuindo imagens dele, ou talvez tudo isso, e você vai ligar para ele para perguntar, e aí, cara, beleza? Eu não queria falar como uma malandra assim, mas é mais ou menos isso. Ela estendeu a mão para pegar o telefone. Lydia sabia que a irmã tinha se decidido. Procurou o telefone na bolsa.
As costas de sua mão tocaram o frasco de Percocet que ela havia pegado na mesa de Claire. Lídia disse a si mesma que estava escondendo os comprimidos de Claire, mas tinha leve desconfiança de que os escondia de si mesma. Você o trouxe? Sim, trouxe. Lídia pegou o telefone e o entregou a Claire. Fechou a bolsa. Claire encontrou depressa o cartão de visita de Michael na carteira. Teclou os números e pressionou o telefone à orelha. O corpo de Lídia ficou tenso. Ela contou os toques que não conseguiu ouvir. As palmas das mãos estavam suadas. O barulho do sangue em movimento ressoou em seus ouvidos. Havia anos ela não entrava numa cadeia, mas ainda morria de medo da polícia. Claire balançou a cabeça. Caixa postal. Lídia exalou um longo suspiro quando Claire encerrou a ligação. Ele provavelmente mentiria para mim, de qualquer forma. Claire colocou o telefone na mesa. Além de você, não sei mais em quem confiar. Lídia olhou as próprias mãos. As palmas tinham deixado marcas molhadas no metal frio. Ela não queria estar ali. Não deveria estar ali. Deveria voltar para casa para ficar com Day. Se partissem logo, Lídia poderia voltar para casa a tempo de preparar o café da manhã da família. Ele estudava em março de 1991. Lídia olhou para a irmã. Paul morava na Lehman Academy quando Julia desapareceu. Lídia só percebeu que a pergunta estava em sua mente quando Claire respondeu. Tem certeza? Fica perto de Auburn. Ele me levou ao campus um dia. Não sabia por que ele queria ir, odiou cada minuto que passou lá. Mas chegamos à escola e eu percebi que ele queria me exibir, o que era legal, porque eu gostava de ser exibida, mas era um colégio interno, muito pequeno, religioso e extremamente rígido. Lídia havia viajado de carro de Auburn a Athens muitas vezes. Julia desapareceu perto das 11 da noite de uma segunda-feira. São só 3 horas daqui até Auburn. Paul tinha 15 anos. Não tinha carteira de habilitação, muito menos carro, e checavam se os garotos estavam dormindo 2 ou 3 vezes por noite. A maioria estava ali porque os pais não conseguiam controlá-los. Foi por isso que Paul estudou lá? Ele me disse que ganhou uma bolsa de estudos. Claire deu de ombros. Meio que faz sentido. O pai dele entrou na marinha durante a Guerra do Vietnã. Paul planejava seguir os passos dele, pelo menos para pagar a faculdade, até ler um livro sobre arquitetura e mudar de ideia. Lídia não acreditou. Paul era muito esperto. Talvez até meio gênio. Se quisesse entrar para o exército, teria ido ao NAPS ou ao West Point Prep, não a um colégio interno ultra-rígido e conservador no cu do Judas, no Alabama. Claire fechou os olhos por um momento. Assentiu concordando. Tem certeza de que ele não matava a aula? Indagou Lídia. Absoluta, admitiu Claire. Teve 100% de frequência sempre. A foto dele ainda estava na vitrine de troféus na sala do diretor, então não tem como ele ter matado aula ou ter sido advertido por estar fora do campus, e o recesso de primavera aconteceu uma semana depois. Como você sabe? Porque ele foi ao Kennedy Space Center para assistir ao lançamento do foguete. Houve algum problema técnico, então o foguete não subiu. Vi fotos. Ele está na frente de um banner grande com uma data e dá para ver a base vazia de lançamento à distância, e eu lembro que foi durante a segunda semana de março por causa da Julia. Lídia olhou para a mulher que segurava a vassoura. Estava arrastando cadeiras na calçada enquanto organizava as mesas. Aquele idiota que prendeu o papai ainda gerencia o local, comentou Claire. Lídia ainda se lembrava claramente de Ellen falando sobre a prisão de Sam com sua voz de bibliotecária, um sussurro furioso que podia congelar uma chama. É esquisito, sinto mais saudade do papai quando estou com você, falou Claire. Acho que é porque você é a única pessoa que o conheceu com quem posso realmente conversar. A porta do Starbucks se abriu. Um grupo de garotos saiu. Cada um levava um copo de café quente. Estava claro que estavam de ressaca, pelo modo como pegaram maços de cigarro.
Lídia se levantou. Vamos sair daqui. O Tesla estava estacionado na frente do taco stand. Lídia olhou pela vitrine do restaurante. A decoração tinha sido consideravelmente modernizada. Havia estofado nas cadeiras e as mesas pareciam limpas. Viu porta-guardanapos nas mesas, em vez de rolos de papel. Ainda vamos à casa, certo? Perguntou Claire. Acho que sim. Lídia não sabia o que fazer além de continuar. Assumiu o volante do Tesla de novo. Pisou no freio para acionar o motor. Rick gostaria de ouvir detalhes sobre o carro. A tela sensível ao toque. O modo como o volante vibrava se atravessasse a faixa contínua amarela. Ela usaria a informação para acalmá-lo, porque, quando Lídia contasse o que ela e Claire estavam aprontando, ele teria um ataque, e com razão. Suba a Atlanta Highway. Claire digitou o endereço de Fuller na tela. Eu me lembro de ter dançado ao som de Love Shack com Julia em uma das festas de Natal do pai e da mãe. Você se lembra? Foi 3 meses antes de ela desaparecer. Lídia sentiu, apesar de ainda estar pensando em Rick. Infelizmente, eles não tinham o tipo de relacionamento em que escondiam coisas um do outro. Contavam tudo, não importavam as consequências. Ele provavelmente pararia de falar com ela. Talvez até visse aquela viagem maluca como a gota d'água. Julia foi por ali. Claire apontou o arco na direção de Hill Community, onde Julia morou durante o primeiro ano na faculdade. Os quartos têm ar-condicionado agora. A mamãe disse que eles têm TV a cabo, Wi-Fi, uma academia e um café. Lídia pigarreou. Ela parou de pensar que Rick ficaria brava com ela e começou a pensar que ficaria brava com Rick por ele lhe dar ordens, o que era maluco, porque nenhuma das conversas tinha acontecido em algum lugar que não fosse sua cabeça. O Manhattan ainda fica aqui. Está bem diferente, disse Claire. A mamãe ainda faz o caminho no aniversário? Acho que sim. Não falamos muito sobre isso. Lídia mordeu a ponta da língua. Queria perguntar se Ellen e Claire conversavam sobre ela, mas estava com muito medo da resposta. Claire disse. Queria saber qual é o problema dela. Da mamãe? De Lexi e Fuller. Claire se virou para Lídia. Paul obviamente me escolheu por causa de Julia. Fiquei muito vulnerável quando ela desapareceu. Ele se sentiu atraído pela minha tragédia. Percebe? Lídia não tinha percebido até aquele momento. Quando nos conhecemos, Paul fingiu não saber sobre Julia, mas é claro que sabia. Os pais dele viviam a 15 minutos de onde ela desapareceu. Nem sempre havia um caseiro na fazenda. O pai dele fazia trabalhos por lá de tempos em tempos com uma equipe. A mãe cuidava de uma biblioteca no centro da cidade. Havia posteres com o rosto de Julia em todos os lugares. A notícia apareceu em todos os jornais. Mesmo sem isso, as pessoas de Albany sabiam. Havia muitos alunos de Attentens. Você estava lá. Viu com seus próprios olhos. Não contamos a ninguém, mas todo mundo sabia. Então, por que você acreditou quando ele disse não saber? Parte de mim não acreditou. Pensei que ele estivesse tentando ser educado, porque seria meio como fofocar. Ela encostou a lateral da cabeça no assento. Foi a única vez que me lembro de não ter acreditado nele. Lídia diminuiu a velocidade quando o GPS alertou que havia uma curva à frente. Estranhamente, ela não sentiu satisfação por Claire enfim ver os problemas que Lídia encontrou 18 anos antes. Talvez Claire estivesse certa. Lídia só viu o lado sombrio de Paul porque ele escolheu mostrá-lo a ela. Se aquele momento no carro nunca tivesse acontecido, seria possível que ela o tivesse tolerado por todos aqueles anos como o cunhado irritante que, por algum motivo, fazia a irmã feliz. E ele fez Claire feliz, sim. Pelo menos, enquanto esteve vivo. Sabendo como ele era, enganar Claire foi parte de um longo jogo que começou antes de eles se conhecerem. Lídia não duvidava de que ele tivesse um arquivo bem recheado sobre Claire Carroll em algum lugar.
Será que ele estava na Auburn porque sabia que Claire seguiria Lydia na faculdade? Será que trabalhava no laboratório de informática só porque tinha descoberto que ela estava bombando em trigonometria? Lydia ainda se lembrava da animação com que Claire lhe contou sobre o aluno novo que ela havia conhecido no laboratório. Paul descobriu o modo perfeito de adentrar a psique de Claire. Ele não elogiou sua aparência, o que ela ouvia praticamente desde que era bebê, mas sim sua mente. E fez isso de modo a dar a impressão de que era o único homem do planeta que reconhecia que ela tinha mais a oferecer do que um rosto bonito. Lydia parou o carro no acostamento. Colocou-o em ponto morto. Virou-se para Claire e disse algo que deveria ter dito desde o começo. Tenho uma filha de 17 anos. Claire pareceu surpresa, mas aparentemente não pelo motivo que Lydia pensou. Por que está me contando isso agora? Você já sabia. Lydia sentiu vontade de se bater por ser tão idiota, então sentiu vontade de vomitar, porque pensar que Paul pagava um desconhecido para segui-la era profundamente perturbador. Por que não me contou que Paul tinha um arquivo sobre mim? Claire desviou o olhar. Estava tentando proteger você. Pensei que se soubesse o que Paul tinha feito, você abandonaria você como você me abandonou? Claire inspirou fundo e expirou devagar. Tem razão. Sempre que digo que você tem que ficar longe disso, encontro um jeito de trazê-la de volta porque quero que minha irmã mais velha conserte tudo. Ela olhou para Lydia. Sinto muito, sei que é babaca, mas sinto muito mesmo. Lydia não queria mais uma das desculpas da irmã. O que mais você sabe sobre mim? Tudo, disse ela. Pelo menos, tudo o que sabemos das outras vítimas de Paul. Vítima. Se ela fosse mais fundo do que aquilo, Lydia acabaria sendo perfurada. Você sabia? Perguntou ela. Claro que não, eu não sabia sobre nenhuma delas. Desde quando ele estava me seguindo? Quase desde o momento em que paramos de nos falar. Lydia viu sua vida passar diante dos olhos. Não as coisas boas, mas as vergonhosas. Todas as vezes que saiu do mercado com comida roubada enfiada dentro da blusa porque não tinha dinheiro para comprar nada. A vez que trocou as etiquetas de uma jaqueta na loja de outlet porque queria que Day tivesse a jaqueta bonita que todas as garotas populares estavam vestindo. Todas as mentiras que ela contou sobre o cheque estar no correio, o dinheiro do aluguel estar no trabalho, empréstimos que seriam pagos. Quanto Paul tinha visto? Fotos de Lydia e de Rick? Day na quadra de basquete? Será que ele riu de Lydia se esforçando para sair da pobreza enquanto ele ficava sentado em sua mansão sem vida, mas com ar-condicionado? Claire disse. Sei que você não quer ouvir isso, mas sinto muitíssimo. Eu não ia contar, mas você me contou sobre sua filha e me pareceu errado fingir. Lydia balançou a cabeça. Não era culpa de Claire, mas, ainda assim, ela queria culpá-la. Ela é linda, disse Claire. Gostaria que o papai ainda estivesse vivo para conhecê-la. Lydia sentiu uma onda de medo tomar seu corpo. Esteve tão concentrada em pensar em como seria perder a filha que não pensou em como seria se Day perdesse a mãe. Não posso fazer isso, disse Lydia. Eu sei. Ela não achava que Claire pudesse entender. Não sou só eu. Tenho uma família em quem pensar. Tem razão. Estou falando sério dessa vez. É melhor você ir embora. Claire soltou o cinto de segurança dela. Leve o carro. Posso chamar a mamãe. Ela vai me levar de volta a Atlanta. Levou a mãos à maçaneta da porta. O que está fazendo? Esta é a rua onde Paul morou. A casa dos Fuller fica por aqui. Lydia não se deu ao trabalho de esconder sua irritação. Você vai andar pela rua na esperança de encontrá-la? Tenho uma certa habilidade para me meter em merdas. Claire segurou a maçaneta. Obrigada, Lydia. De verdade. Pare. Lydia tinha certeza de que Claire estava escondendo alguma coisa de novo. O que você não está me contando? Claire não se virou. Só quero ver Lexi e Fuller com meus próprios olhos.
Só isso. Lídia sentiu os olhos se estreitarem. A irmã estava agindo com o ar de despreocupação de alguém que havia decidido algo. Por quê? Claire balançou a cabeça. Não importa, Pimenta. Volte para sua família. Lídia agarrou de verdade dessa vez. Diga o que você vai fazer. Ela se virou para a irmã. Tenho muito orgulho de você, sabia? Comentou Claire. Do que você fez com sua vida, de ter criado uma filha tão esperta e talentosa. Lídia dispensou os elogios. Você acha que Lexie Fuller é outra vítima dele, não? Claire se encolheu. Somos todas vítimas. É diferente. Lídia apertou o braço de Claire. Sentiu uma onda repentina de pânico. Você acha que ela está trancada dentro da casa ou acorrentada a uma parede, e vai entrar lá tipo a Lucy Liu e salvá-la? Claro que não. Claire olhou para a estrada. Talvez ela tenha informações que nos levem ao homem mascarado. Lídia sentiu um arrepio. Não tinha visto aquela parte do filme, mas a descrição de Claire era aterrorizante. Quer mesmo encontrar aquele cara? Ele matou uma mulher com um facão. E depois a estuprou. Meu Deus, Claire. Talvez já o conheçamos. Claire deu de ombros, como se elas estivessem falando de hipóteses improváveis. Ou talvez Lexie Fuller saiba quem ele é. Ou talvez o homem mascarado esteja naquela casa com a próxima Anna Kilpatrick. Pensou na possibilidade? A frustração de Lídia era tão grande que ela sentiu vontade de bater a cabeça no volante. Não somos super-heroínas, Claire. Isso é perigoso demais. Não estou pensando só na minha filha. Estou pensando em você e no que pode nos acontecer se continuarmos escavando os segredos de Paul. Claire reclinou no banco. Olhou para a estrada comprida e reta adiante. Preciso saber. Por quê? Perguntou Lídia. Ele está morto. Você já sabe o suficiente dele agora para ver isso como justiça divina. O resto do que estamos fazendo é só procurar sarna para nos coçarmos. Tem outro vídeo por aí que mostra Anna Kilpatrick sendo assassinada. Lídia não soube o que dizer. De novo, Claire estava 10 passos à frente. É o que importa na série toda, aumentar a tensão, disse Claire. O filme mostra uma progressão. O último passo é o assassinato, então deve haver um último filme que mostre Anna sendo morta. Lídia sabia que a irmã tinha razão. Quem havia sequestrado a garota não se livraria dela sem se divertir primeiro. Certo, vamos supor que, por um milagre, encontremos o filme. O que ele nos mostraria além de alguém que pode ser Anna Kilpatrick sendo morta? O rosto dela, disse Claire. O último filme com a outra mulher mostrava o rosto dela. A câmera deu zoom e tudo. Zoom. Lídia sentiu a boca seca. Não foi foco automático? Não, foi um zoom para que só a vissem da cintura para cima. Confirmou Claire. Outra pessoa precisa estar com a câmera para fazer o zoom. Pois é, disse Claire, e Lídia percebeu, pela expressão dela, que a irmã pensava na possibilidade havia algum tempo. Lexie Fuller? Perguntou Lídia, porque sabia que sugerir que Paul foi um participante ativo acabaria com Claire. É o que está pensando, que Lexie estava por trás da câmera. Não sei, mas os filmes seguem o mesmo roteiro, então podemos supor que o último filme de Anna Kilpatrick dá zoom no rosto dela. Lídia escolheu as palavras com cuidado. Você acha mesmo que, se essa tal de Lexie estiver atrás da câmera dando zoom no assassinato, ela vai confessar que é cúmplice e entregar a gravação? Acho que, se eu a vir, se olhá-la nos olhos, vou saber se ela estava envolvida ou não. Por que você é foda julgando o caráter dos outros? Claire deu de ombros. O homem mascarado está por aí em algum lugar. Deve estar procurando a próxima vítima. Se Lexie Fuller souber quem ele é, talvez possa ajudar a detê-lo. Deixa ver se eu entendi. Você vai fazer com que Lexie Fuller entregue a você uma cópia de um filme que você acha que mostra Anna Kilpatrick sendo morta, disse Lídia.
Vamos deixar de lado o fato de Lexi se incriminar desse modo. A quem você entregaria o filme? A Mael? A Nolan? Poderia postá-lo no YouTube se alguém me ensinar. Eles o retirariam em 2 segundos, e o FBI prenderia você por espalhar material obsceno e Nolan testemunharia contra você no julgamento. Lydia pensou em algo muito pior. Você acha que o homem mascarado vai deixar tudo isso vazar? Claire ficou olhando a estrada. Seu peito subia e descia a cada respiração. No rosto, ela demonstrava a mesma expressão intensa que Lydia vira no café. E se, 24 anos atrás, 2 mulheres tivessem informações a respeito do que aconteceu com Julia, quem a levou, exatamente o que fizeram com ela, e elas se calassem por sentirem muito medo de se envolver? Indagou Claire. Lydia tentou dar uma resposta sincera. Acho que eu iria entender que elas tinham que pensar na própria segurança. Por que você é muito compreensiva? Claire balançou a cabeça, provavelmente porque conhecia Lydia desde sempre e sabia que não era o caso. Você sabe o que a falta de informação fez com nosso pai. Você quer o suicídio de Bob Kilpatrick pesando em sua consciência? Quer carregar o desespero de Eleanor Kilpatrick nas costas? O tom de sua voz havia se tornado intenso. Não tenho nada a perder, Lydia. Literalmente, nada. Não tenho filhos. Não tenho nenhum amigo de verdade. Meu gato morreu. Tenho uma casa para a qual não quero voltar. Tenho a certeza de que temos que cuidar da avó Ginny. A mamãe vai sobreviver porque ela sempre sobrevive. Paul era meu marido. Não posso simplesmente me afastar dele. Tenho que saber. Não resta mais nada em minha vida além de saber a verdade. Não seja tão dramática, Claire. Você ainda tem a mim. As palavras pairaram entre as duas como uma névoa. Lydia estava sendo sincera? Ela estava ali por Claire ou aquela viagem maluca tinha provado que Lydia estava certa em relação a Paul desde sempre? Se fosse o caso, então ela o havia provado muito tempo antes. Lydia fechou os olhos por um momento. Tentou organizar os pensamentos. Vamos passar pela casa. Quem está sendo dramática agora? Claire parecia tão irritada quanto Lydia se sentia. Não quero que você faça isso. Não foi convidada. Durona, retrucou Lydia. Ela olhou nos retrovisores e voltou para a estrada. Não vamos entrar. Claire não voltou a prender o cinto. O alarme começou a tocar. Você vai pular para fora com o carro em movimento? Talvez. Claire apontou para frente. Deve ser ali. A casa dos Fuller ficava a 30 metros de um hidrante prateado e brilhoso. Lydia pisou no freio. Passou pela casa de madeira branca. O telhado era novo, mas a grama no jardim estava marrom. Mato aparecia entre as rachaduras na garagem. Havia placas desbotadas de madeira pregadas em todas as portas e janelas. Até a caixa de correspondências tinha sido retirada. Um único poste aparecia na rua, como um dente quebrado. Lydia não esperava encontrar aquilo. Claire pareceu igualmente confusa. Está abandonada. E parece que já tem um tempo. As placas de madeira tinham começado a se soltar. A tinta descascava da madeira. As calhas estavam cheias. Volte, pediu Claire. A estrada era pouco movimentada. Elas não tinham visto outro carro desde que Lydia parou no acostamento, 10 minutos antes. Fez um retorno com 3 movimentos e pegou o caminho de volta. Pare na entrada, disse Claire. É propriedade particular. Vamos acabar levando tiro. Paul está morto, então, teoricamente, a propriedade é minha. Lydia não estava convencida quanto às questões legais, mas parou na frente. Havia algo sinistro na casa dos Fuller. Quanto mais elas se aproximavam, mais forte era a sensação. Tudo dentro de Lydia gritava para que voltassem. Não está cheirando nada bem. Como deveria cheirar? Lydia não respondeu.
Estava olhando para o cadeado grande no portão de metal da garagem. A casa era isolada. Não havia outra construção por perto. Árvores frondosas escondiam a casa dos dois lados. O quintal dos fundos tinha cerca de 15 metros de comprimento, e, depois, havia hectares e mais hectares de fileiras vazias esperando o plantio na primavera. Tem uma arma, disse Lídia. Por ter sido condenada, ela poderia ser presa por porte de armas, mas Lídia era mãe solteira e vivia em bairros barra pesada quando pediu a um cara do trabalho que lhe arranjasse uma arma. Eu a enterrei embaixo dos degraus da minha varanda quando nos mudamos. Ainda deve funcionar. Eu a deixei em um saco vedado. Não temos tempo para voltar. Claire tamborilou os dedos na perna enquanto pensava. Tem uma loja perto de Lumpin que vende armas. Poderíamos comprar uma e voltar aqui em 30 minutos. Eles vão averiguar nossos antecedentes. Você acha que alguém observa essas coisas? Assassinos compram armas pesadas e balas em quantidade suficiente para derrubar 20 escolas, e ninguém se importa. Mesmo assim? Droga, me esqueço de que estou incondicional. Tenho certeza de que meu advogado colocou meu nome no sistema. Cadê uma Associação Nacional de Rifles quando mais se precisa? Lídia conferiu o relógio. Você deveria ter encontrado Nolan mais de 1 hora atrás. Ele deve estar caçando você. Preciso fazer isso antes que perca a coragem. Claire abriu a porta e saiu do carro. Lídia soltou uma série de palavrões. Claire subiu os degraus da varanda. Tentou enxergar entre as rachaduras na madeira que cobria as janelas. Balançou a cabeça para Lídia ao descer os degraus. Em vez de voltar para o carro, deu a volta na casa. Merda, praguejou Lídia, tirando o celular da bolsa. Deveria enviar uma mensagem de texto a alguém para avisar que estavam ali. E depois? Rick entraria em pânico. Não podia envolver Day. Poderia postar no grupo de discussão de pais e professores da Westerly Academy, mas Penelope Ward provavelmente contrataria um helicóptero particular para sobrevoar a Tentens espalhando a história. Então, Lídia teria que explicar por que estava dentro do carro como uma covarde enquanto sua irmã mais nova tentava invadir a casa secreta do falecido marido. Ela saiu do carro. Deu a volta correndo pela lateral da casa. O mato alto, que chegava à cintura de Lídia, tinha tomado o quintal. O balanço de aparência resistente estava coberto de mofo. O chão rangia sob seus pés. As tempestades ainda não tinham chegado de Atlanta. A vegetação estava muito seca. Claire estava de pé na pequena varanda dos fundos. Apoiava o pé na lateral da casa e tentava puxar a tábua de madeira pregada na porta dos fundos. Não tem porão, só um espaço onde não dá para ficar de pé. Lídia viu aquilo. Claire havia chutado e derrubado a placa que dava acesso ao espaço embaixo da casa. Havia menos de 60 centímetros entre a terra e a estrutura da casa. O que está fazendo? Estragando meu esmalte. Tem um pé de cabra no porta-malas. Lídia não soube o que fazer, então voltou para o carro. Abriu o porta-malas e encontrou o que parecia um kit secreto do MacGyver. Um kit de primeiros socorros. Água e comida para uma emergência. 2 cobertores. Um colete à prova de balas. Um raspador de gelo. Um pequeno kit de ferramentas. Luzes de emergência. Um saco de areia. Uma lata de gasolina vazia, apesar de o carro ser elétrico. 2 triângulos de sinalização com refletores. Um pé de cabra grande que poderia ser usado para arrancar a cabeça de alguém. Era um macaco, não um pé de cabra. Um dos lados tinha um martelo enorme com uma lâmina afiada. O outro tinha a borda curva. Era pesado, deveria ter uns 20 quilos de aço sólido, com cerca de 60 centímetros de comprimento. Lídia não parou para pensar porque Paul andava por aí com coisas assim dentro do porta-malas e, ao contornar a casa, tentou não pensar na piada sem graça que Claire tinha feito sobre encontrar outras Fuller enterradas no quintal cheio de mato. Claire ainda tentava tirar a placa de madeira da janela.
Havia conseguido enfiar os dedos entre a madeira e o batente da porta. Sua pele tinha se rasgado. Lídia viu manchas de sangue na madeira desgastada. Saia. Lídia esperou a irmã sair da frente e enfiou a ponta chata da barra na abertura. A madeira apodrecida se soltou como uma casca de banana. Claire segurou a borda e arrancou a madeira da casa. A porta era como qualquer outra porta de cozinha que Lídia já tinha visto. Vidro em cima, uma placa fina de madeira embaixo. Tentou abrir com a maçaneta. Trancada. Afaste-se, pediu Claire, depois pegou a barra e quebrou o vidro. Bateu a barra pelos cantos do batente para que o vidro todo caísse, e então enfiou a mão por dentro e virou a maçaneta. Lídia sabia que era meio tarde, mas, ainda assim, perguntou. Tem certeza de que quer fazer isso? Claire chutou a porta e entrou na cozinha. Ligou o interruptor. As lâmpadas fluorescentes se acenderam. A casa parecia vazia, mas Lídia chamou. Oi? Esperou alguns segundos e repetiu, oi? Mesmo sem resposta, parecia que a casa estava prestes a gritar seus segredos. Claire colocou a barra em cima da mesa da cozinha. Isto é muito esquisito. Lídia sabia a que ela se referia. Aquela parecia uma cozinha dos sonhos nova em folha dos anos 1980. Os balcões azulejados e brancos ainda estavam em boas condições, apesar de terem amarelado com o tempo. Os armários de duas cores tinham sido envernizados por fora com portas e gavetas pintadas de branco. A geladeira branca ainda estava ligada. O fogão a gás da mesma cor parecia novo em folha. O piso laminado tinha peças vermelhas e amarronzadas. Não havia sujeira nos cantos nem migalhas de comida perdidas embaixo dos armários. Na verdade, havia pouquíssimo pó nas superfícies. A cozinha parecia limpa. Apesar de a casa ter sido vedada, não cheirava a mofo. No mínimo, cheirava a desinfetante. Parece que um batalhão está prestes a entrar, comentou Lídia. Claire derrubou o sabão e a esponja dentro da pia como um gato preguiçoso. Abriu os armários. Puxou tanto as gavetas que elas caíram no chão. Os talheres tilintavam. Os utensílios usados para cozinhar também. Seus dedos ainda estavam sangrando. Toda a superfície que ela tocava ficava manchada de vermelho. Você quer que eu pegue o kit de primeiros socorros no carro? Perguntou Lídia. Não quero nada que tenha sido de pó. Claire entrou no outro cômodo, que obviamente era a sala de estar. As placas de madeira nas janelas e na porta da frente bloqueavam qualquer luz. Ela acendeu abajures ao caminhar por ali. Lídia viu um sofá grande e outro de 2 lugares, uma poltrona e uma TV de tubo, que mais parecia uma mobília. Um videocassete ficava em cima da TV, numa estante de madeira. A hora não piscava como nos videocassetes de que Lídia se lembrava. Havia fitas VHS empilhadas ao lado do aparelho. Lídia analisou os títulos. Eram todos filmes dos anos 1980. Batman. A Princesa Prometida. Blade Runner, o Caçador de Androides. De Volta para o Futuro. Havia marcas no carpete grosso sob os pés delas, deixadas por alguém que havia passado o aspirador recentemente. Lídia correu os dedos pela fina poeira da mesa atrás do sofá. Se tivesse que dar um palpite, diria que a casa não era limpa havia uma semana, que era mais ou menos o tempo desde a morte de Paul. Ele vinha muito a Tentens? Parece que sim. Claire pegou as fitas e conferiu se os títulos e as caixas combinavam. Ele trabalhava muito. Poderia facilmente vir aqui e voltar no mesmo dia sem que eu descobrisse. Pode checar o GPS no carro dele? Olhe. Claire tinha encontrado a secretária eletrônica na mesa ao lado do sofá. Era antiga, do tipo que precisava de 2 fitas cassetes, uma para a mensagem do dono do telefone e outra para registrar as ligações. O LED vermelho piscava indicando que havia 4 mensagens. Havia uma fita ao lado do aparelho na qual se lia Maria. Claire abriu o tocador de fitas. Na fita que estava ali dentro lia-se: Lexi.
Duas fitas diferentes, disse Lídia. Você acha que é um código? Você liga e uma mensagem quer dizer que você está seguro e a outra indica que não? Em vez de tentar adivinhar, Claire pressionou o botão de tocar as mensagens recebidas. A máquina emitiu cliques e começou a funcionar. A primeira mensagem era estática, seguida por uma respiração pesada. Ouviu-se uma espécie de bip, e em seguida a segunda mensagem começou. Mais do mesmo, até a quarta mensagem. Lídia ouviu um gemido do outro lado da linha. Lembrou-se, naquele momento, que Claire gemeu quando a mensagem da secretária terminou. Claire também deve ter reconhecido o som. Pressionou o botão para parar. Olhou ao redor. Ele manteve tudo igual, disse ela, e Lídia sabia que ela se referia a Paul. Os pais dele morreram em 1992. Em algum dia de janeiro. Garanto que foi assim que eles deixaram a casa. Por que Paul mentiria dizendo que não manteve a casa? Claire não respondeu, provavelmente porque não havia resposta. Não existe uma Lexi Fuller, não é? Lídia balançou a cabeça. Talvez houvesse uma mulher que fingia ser Lexi Fuller, mas, levando em conta as coisas em que Paul estava metido, não havia como saber o que tinha acontecido com ela. Claire olhou ao redor. Isso não está legal. Nada na casa parece legal. Havia dois corredores que levavam para longe da sala. Um ia para a esquerda, em direção ao que deveria ser os quartos. O outro seguia para a garagem. A porta estava fechada no fim do corredor. Não havia cadeado, só uma porta normal com uma maçaneta de latão polido que precisava de uma chave para ser aberta. Claire foi para a esquerda, acendendo todas as luzes ao atravessar a casa com uma determinação que Lídia nunca tinha visto na irmã. Aquela era a Claire que tinha atacado uma mulher da equipe de tênis e que tinha destruído tudo em sua garagem. Ela abriu gavetas, chutou caixas e abriu armários nos quartos. Garrafas foram derrubadas. Luminárias foram quebradas. Ela até virou um colchão. Tudo o que encontrou indicava que havia pessoas vivendo ali, mas só se aquelas pessoas não tivessem envelhecido desde que o primeiro Bush morou na Casa Branca. O quarto de infância de Paul era uma mistura de conjuntos de trens e posteres de ave metal. Ele dormia numa cama de solteiro coberta por uma colcha vermelha escura muito bem posicionada. Toda a gaveta da cômoda tinha etiquetas escritas à mão. Roupas íntimas e meias. Camisetas e shorts. Roupas de exercício. Assim como na sala, havia pouco pó. O carpete estava marcado por ter sido aspirado havia pouco tempo. Até mesmo as pás do ventilador estavam limpas. A mesma limpeza podia ser percebida no pequeno quarto de hóspedes, que tinha uma máquina de costura diante da janela coberta com uma madeira que dava para o quintal. Da frente. Havia um pano de costura sobre uma mesinha dobrável. Ao lado, estavam quadrados de tecido, prontos para serem cortados. O quarto de casal tinha uma cama king size com uma colcha de cetim azul. Os fantasmas dos pais de Paul permeavam o local. A colcha de crochê no encosto de uma cadeira de balanço de madeira. As botas poídas de ponta de aço ao lado de sapatos de salto de 2 centímetros no armário minúsculo. Havia 2 mesas de cabeceira. Na gaveta de uma delas, havia uma revista de caça. Na outra, um estojo de plástico para um diafragma. Os quadros na parede eram do tipo que se encontrava no mercado de pulgas ou na venda de garagem de um artista sem recursos, pastos com muitas árvores e um céu azul demais acima de ovelhas e de um cão pastor satisfeito. E também havia marcas de aspirador de pó no carpete. Lídia repetiu a observação que Claire havia feito. Parece que ele mantinha um monumento à infância dele. Claire entrou no banheiro, que era tão pequeno e organizado quanto os outros cômodos. A cortina de flores do chuveiro já estava puxada. Uma barra de sabonete verde estava na saboneteira. Havia um shampoo Head e Shoulders num suporte sob o chuveiro. Uma toalha usada havia sido deixada na barra para secar. Os 2 tapetes estavam alinhados com cuidado, separados pelo mesmo espaço ao redor. Ela abriu o armário de remédios. Tirou todos os itens e os jogou no chão.
desodorante, pasta de dente. Pegou um frasco de remédio. Amitriptilina, leu Claire. Foi prescrita para o pai de Paul. É um antidepressivo antigo. Lydia era intimamente familiarizada com as drogas populares no fim do século XX. Pré-Prozac. Você vai se surpreender quando eu disser que Paul nunca disse nada sobre depressão. Claire jogou o frasco para trás. Está preparada para entrar na garagem? Lydia percebeu que também estava adiando isso. Ainda podemos sair, disse. Claro que sim. Claire passou por Lydia e seguiu em direção à sala. Entrou na cozinha. Quando voltou, segurava a barra. Atravessou o corredor comprido em direção à garagem. A distância era de cerca de 5 metros, mas Lydia tinha a sensação de que tudo se movia em câmera lenta. A barra foi erguida acima da cabeça de Claire. Permaneceu no ar por alguns momentos até descer com tudo na maçaneta de latão. A porta se abriu, revelando a garagem. Claire tateou à procura do interruptor. Luzes fluorescentes foram acesas. Ela soltou a barra. Lydia não conseguia se mexer. Estava a 3 metros, mas ainda assim via claramente a parede do lado oposto, as correntes vazias presas à parede de blocos de concreto, a borda de um colchão sujo, embalagens descartadas de fast food no chão, luzes de fotógrafo, uma câmera e um tripé. O teto tinha sido alterado de modo a dar a impressão de que o cômodo era um porão. Havia fios pendurados. Canos que não levavam a lugar nenhum. Correntes soltas no chão de concreto. E sangue. Muito sangue. Claire voltou para o corredor, fechando a porta. A maçaneta estava quebrada, por isso ela teve que segurar a madeira. Ficou de costas para a porta, bloqueando a passagem, mantendo Lydia fora da garagem. Um corpo, pensou Lydia. Outra vítima. Outra garota morta. Claire disse com a voz baixa, um tom controlado. Quero que você me dê seu celular. Vou usá-lo para registrar o lugar enquanto você vai até a rua e usa o celular pré-pago para ligar para o FBI. Não para Nola. Ligue para o número de Washington, DC. O que você viu? Claire balançou a cabeça uma vez. Estava pálida. Parecia estar passando mal. Claire? Ela balançou a cabeça de novo. Tem um corpo? Não. O que é? Ela não parava de balançar a cabeça. Não estou brincando. Diga o que tem aí dentro. Claire segurou a porta com mais força. Videocassetes. VHS. Lydia sentiu o gosto amargo na boca. VHS. Não DVDs. Não arquivos digitais. Fitas VHS. Quantas? Um monte. Quantas são um monte? Demais. Lydia reuniu força para começar a andar. Quero ver. Claire bloqueou a porta. É uma cena de crime. É onde Anna Kilpatrick morreu. Não podemos entrar. Lydia sentiu a mão de Claire em seu braço. Não se lembrava de ter atravessado o corredor, de ter se direcionado para o que a irmã tentava esconder, mas estava perto o bastante para sentir o cheiro metálico do sangue coagulando. Fez a única pergunta que importava. A partir de quando são essas fitas? Claire balançou a cabeça de novo. Lydia sentiu a garganta arranhar. Tentou empurrar Claire para o lado, mas a irmã não se mexeu. Saia da minha frente. Não posso deixar que você... Lydia a segurou pelo braço. A pressão foi mais forte do que ela pretendia, mas então ergueu a outra mão e, de repente, se viu lutando com a irmã. Elas se atracaram no corredor da mesma maneira com que costumavam brigar por causa de um vestido, um livro ou um garoto. A diferença de 3 anos sempre favoreceu Lydia, mas dessa vez foram 15 quilos a mais que a ajudaram a vencer. Ela empurrou Claire com tanta força que a irmã tombou para trás. Caiu sentada no chão. Claire se esforçou para recuperar o fôlego. Lydia passou por cima da irmã.
Claire tentou segurar sua perna, uma última tentativa, mas era tarde demais. Lídia empurrou a porta da garagem. Prateleiras de madeira ocupavam uma parte de uma das paredes. 8 delas subiam do chão ao teto, cada uma com aproximadamente 2,5 metros de largura e 30 centímetros de profundidade. Havia fitas VHS empilhadas. As caixas coloridas de papelão as dividiam em seções. Uma sequência familiar de números estava escrita à mão nas etiquetas. Lídia já conhecia o código. As datas mais antigas eram dos anos 1980. Ela entrou no cômodo. Sentia um tremor tomar seu corpo, quase como se estivesse à beira de um abismo. Seus dedos formigaram. As mãos tremeram. Estava suando de novo. Os ossos vibravam sob a pele. Os sentidos se aguçaram. Escutou Claire chorando atrás dela. O cheiro de alvejante invadia seu nariz. O gosto de medo tomava sua boca. Sua visão se voltou a 6 fitas VHS em local proeminente na estante do meio. Um elástico verde mantinha unidas as fitas com capa de papelão verde. A caligrafia era angular e clara. A sequência de números foi fácil de decifrar, uma vez que Lídia conhecia o código. 01390941. 3 de abril de 1991. 4 de março de 1991.